Olá, bom dia. Agora são 10 horas e 1 minuto. Estou ao vivo de volta aqui no canal UOL, justamente para a gente trazer um espaço de reflexão, debate, conversa sobre o Brasil. Como está acostumado, o UOL Entrevista sempre recebe convidados especiais, personalidades que são notícia no nosso país. Economista, professor emérito da Faculdade de Economia da USP, Antônio Delfim Neto tem mais de 50 anos dedicados à vida pública. Desde 1964, atua direta ou indiretamente como conselheiro de todos os presidentes da República até aqui. Foi secretário da Fazenda do Estado de São Paulo e, em 1967, assumiu o Ministério da Fazenda. Dirigiu a economia brasileira entre 1967 e 1974, durante os governos de Costa e Silva e Médici. Neste período, Delfim Neto foi o responsável pelo chamado milagre econômico. Quando chegou ao cargo, a inflação no país variava entre 30% a 40% ao ano. Já em 1967, a taxa caiu para 23% e o PIB cresceu 4,8%. Em 1968, a economia avançou 9,3%, puxada pela indústria, que cresceu 15,5%. Mas o aparente bom momento econômico não se refletia na política. Em dezembro de 1968, o governo Costa e Silva baixou o AI-5, que suspendeu direitos, cassou mandatos e fez aumentar a repressão. Delfim foi um dos signatários do AI-5. Depois do seu trabalho à frente do Ministério da Economia, foi nomeado embaixador na França, cargo que ocupou até 78. De volta ao Brasil, foi nomeado ministro da Agricultura pelo general João Batista Figueiredo e voltou a ser um superministro quando assumiu o comando do planejamento. Delfim Neto também foi deputado federal por 5 mandatos e hoje, aos 93 anos, segue na ativa como uma testemunha ocular dos altos e baixos da economia brasileira. E o ministro já está conosco ao vivo aqui no UOL Entrevista. Olá, ministro, muito obrigada por aceitar nosso convite a conversar conosco ao vivo aqui no UOL. Bom dia. Bom dia, Fabiola. A alegria é minha conversar com você, com Josias e com a Carla. Isso mesmo, comigo Josias de Souza. Olá, Josias, mais uma vez para você. Tudo bom, Fabiola? Bom dia a você, bom dia, Carla. Bom dia ao ministro Delfim. Muito obrigado por estar conosco. E a Carla Araújo também, nossa colunista de economia aqui no UOL. Olá, Carla, bom dia. Bom dia, Fabiola, bom dia, Josias, bom dia, ministro. Prazer estar aqui com vocês. Ministro, o presidente Jair Bolsonaro está celebrando, esta semana, os 1000 dias do seu governo, com uma série de viagens ao interior do país e tudo mais, inclusive para anunciar algumas medidas e até mesmo inaugurar algumas obras. Eu queria iniciar nossa conversa com uma análise sua, o senhor que é tão experiente na política, na economia, qual é a análise que o senhor faz dos 1000 dias do governo Bolsonaro? Na verdade, eu acho que são 1000 dias de confusão e noite de Sherazade. De dia uma atrapalhada e de noite mentindo. Ministro, o senhor tem uma imagem que me parece uma imagem muito interessante, porque desmistifica o governo, e essa imagem é frequentemente citada pelo meu amigo Hélio Gaspari. O senhor costuma dizer que o governo é como uma quitanda e que a função do governo é oferecer berinjela e tem que ter o troco ali para atender a freguesia. O senhor acha que falta berinjela e troco ao governo Bolsonaro? Falta berinjela e não tem troco. Na verdade, eu acho que tem sido uma tragédia. São 1000 dias de confusão, de preconceitos, de ideias equivocadas, de violência. Infelizmente, nós estamos em pleno subdesenvolvimento acelerado. Dá para dizer que a gente voltou muitos anos atrás, ministro, só para trazer um pouco mais de conteúdo para essa sua análise. Quando o senhor fala que é uma enorme tragédia,
Que tragédia é essa, né? Qual é o impacto disso na história do Brasil? A tragédia é você ter reduzido o crescimento dramaticamente, você ter reduzido os investimentos públicos, você ter destruído, na verdade, o equilíbrio fiscal, você ter um aumento da dívida pública persistente, você ter um aumento da taxa de juros de longo prazo e, principalmente, o investimento público não chega, cara, a Fabiola, a cobrir a depreciação do estoque de infraestrutura que nós já temos. Hoje, a infraestrutura provavelmente se deprecia 5% ao ano e o investimento público não chega a 2%. Nesse contexto, ministro, por favor, Carla, pode ir. Desculpa, Jesus. Ministro, para pegar uma questão atual, o presidente Jair Bolsonaro falou ontem ali numa cerimônia desses 1000 dias que a gente está falando, sobre tentar melhorar ou diminuir o preço da gasolina ali na ponta. O que fez o presidente da Petrobras, Silvio Luna, chamar ali uma coletiva para reforçar que não havia interferência. Eu queria que o senhor fizesse aí uma análise de como o senhor vê essas falas do presidente em relação ao preço dos combustíveis e se o general Silvio Luna, na sua avaliação, tem capacidade para fazer uma gestão independente da Petrobras, independente dessas pressões do presidente. Olha, eu avalio a administração do Lula muito boa onde ele esteve, de forma que ele é confiável. O que acontece é o seguinte: petróleo é finito e você não pode simplesmente ignorar o futuro. De forma que o petróleo tem que ser cobrado pelo preço internacional, senão você está lesando as gerações posteriores. E é o que ele tem feito. O preço do petróleo internamente depende do preço internacional, que é uma commodity, e depende da taxa de inflação, da taxa de câmbio. A taxa de câmbio, por sua vez, depende do próprio funcionamento da economia, do comportamento da dívida, de todos os outros fatores. Alguns especialistas, ministro, dizem que seria adequado compor um fundo de tal sorte que o governo conseguisse atenuar essas oscilações do mercado internacional, do câmbio, sem prejudicar o caixa da Petrobras. O senhor acha que isso pode ser um caminho ou isso é uma fantasia? Não, eu acho que uma média móvel adequada poderia suprir essa necessidade. Você não precisa mudar o preço todo dia. Você pode mudar o preço 2, 3 vezes por mês, de acordo com uma regra conhecida, antecipada. Outra coisa, ministro, ontem o ministro Paulo Guedes, a propósito de Petrobras, ele disse que nos próximos 10 anos a ideia, o plano é intensificar o projeto de privatizações e colocar Banco do Brasil, Petrobras, tudo na fila. O ministro parece, a essa altura, ter muito mais lábia, ele já foi comparado com o posto Ipiranga, né? Parece ter muito mais lábia do que combustível, né? Ele parece estar considerando o presidente já reeleito, está prometendo para o futuro o que ele não conseguiu realizar agora. Que análise o senhor faz da gestão do ministro Paulo Guedes e o que acha dessas promessas futuras? Eu acho que essas promessas não têm o menor importância e significado. No fundo, eles vão embora no próximo ano. Bolsonaro não será reeleito. De forma que qualquer programa... O senhor falou em maio que acredita numa vitória do Lula no primeiro turno. O senhor continua com essa opinião? Eu não tenho a menor dúvida. E cada dia fico mais seguro desse fato. O comportamento do governo Bolsonaro está se derretendo. O governo está se derretendo. E eu espero também que haja alguma alternativa, que o Rodrigo ou qualquer outro
deem uma alternativa para a sociedade, para que ela não fique de novo nesse dilema que ela está hoje. Isso que eu ia lhe perguntar, o senhor, quando faz a previsão da eleição do Lula, o senhor não considera factível essa alternativa? O senhor acha que os nomes que aí estão não são capazes de ganhar votos numa proporção suficiente para se apresentar como alternativa? Na minha opinião, Josias, hoje não tem ninguém que vença o Lula no segundo turno. Eu acho que vai ter um, mesmo que seja o Bolsonaro. Mas o senhor está falando que o Lula venceria no primeiro turno na sua análise, né? Com toda a sua experiência política. O senhor já vai votar nele logo no primeiro turno, ministro? Provavelmente. E quais são os motivos que o fazem votar no Lula, ministro? Por que o senhor segue defendendo o ex-presidente Lula, com todas as críticas que existem, né? Inclusive pelos economistas, tem alguns economistas que criticam, principalmente o governo Dilma, e tem também todas as investigações relacionadas aos casos de corrupção. Por que o senhor ainda defende Lula? Fabiola, você foi num ponto certo. Nós estamos confundindo o governo Lula com o governo Dilma. O governo Lula não teve o mínimo de autoritarismo que tem o governo Dilma. Não dá para confundir os dois governos. O governo Lula foi um governo de muito boa qualidade, e ainda que tenha sido ajudado pelos aspectos externos. Um grande choque de commodities, que deu um grande fôlego para a economia interna, mas é um governo que teve controle da inflação, que cresceu razoavelmente, que se comportou muito bem. Essa confusão entre a Dilma, que é uma pessoa absolutamente correta, eu ponho a mão no fogo para ela. É uma pessoa também com ideias muito fixas e com uma pretensão de conhecimento muito superior ao que ela tem. No governo Dilma, ministro, nós tivemos, se não me falha a memória, uma queda do PIB entre 2013 e 2016 de alguma coisa em torno de 6,8%. Foi realmente um tombo expressivo, um pouco pelo voluntarismo, como o senhor diz aí, tem mais pretensão do que propriamente conhecimento, né? E depois disso, imaginou-se que no governo Temer a gente cresceria um pouco mais, mas veio ali o escândalo, que acabamos ficando com PIBinhos em torno de 1% desde então. Agora vamos ter aí algo como 5%, que é basicamente uma correção estatística, né? E já estão falando em 0,5% no ano que vem. Considerando esse flagelo dos últimos anos, quanto tempo o senhor acha que o Brasil se recupera, fica em pé novamente, se nós começássemos a fazer tudo certo a partir de 2023? Eu acho que você, no momento em que o governo puder investir mais do que a depreciação do estoque de capital dos equipamentos que nós temos, nós vamos voltar a crescer, Josias. Depende, na verdade, do nível de investimento do governo, que é o principal atrativo do investimento privado. Eu não tenho a menor dúvida de que, quando o governo voltar a investir, quando ele controlar as finanças, controlar a dívida pública, você vai voltar a crescer. Crescer é um estado de espírito. Falando um pouquinho das contas públicas atualmente, o ministro da Economia, Paulo Guedes, tem classificado aí a questão da dívida dos precatórios, né, que são reconhecidas pela Justiça, já transitado julgado, como um meteoro, e dizendo que sem mexer aí nesse pagamento não tem como fazer o novo Bolsa Família. O senhor, como que o senhor vê essa equação? Realmente é necessário renegociar esses precatórios, ou o ministro Paulo Guedes está dando, sim, um calote, como avaliam algumas pessoas? Não, eu acho que se ele puder renegociar
os precatórios, ele deveria fazê-lo. Agora, que é um calote, é um calote. O precatório é uma coisa de líquida e dívida certa. E uma boa parte, inclusive, é salários. E o senhor acha que tem outras alternativas para esse programa novo Bolsa Família que o governo quer fazer, ou precisa realmente equacionar esses precatórios? Agora o Congresso ontem autorizou que já se conte com a reforma do imposto de renda no Senado, com o efeito de compensação aí desse programa. Enfim, o Congresso fazendo ali também algumas manobras para tentar garantir que se cumpra a lei de responsabilidade fiscal e se tenha esse programa. Como é que o senhor vê toda essa equação para esse novo programa? De novo, é contar com o ovo que não foi botado. É disso que se trata. Nós estamos dizendo assim, vai ser votado. Salve Deus! Você está contando com o ovo antes de ter sido posto. E sobre a necessidade de continuar com o auxílio emergencial, o que o senhor achou do auxílio emergencial que foi dado durante a pandemia agora, né? E está se discutindo agora a necessidade, se ele fica ou não mais um tempo. O senhor é a favor de prorrogar o auxílio emergencial, ministro? Eu acho que isso precisa ser analisado com cuidado. O auxílio emergencial, por definição, tem que ser emergencial. Nós estamos tentando transformá-lo em permanente. Ministro, o senhor... Pode ir, Josias. Eu queria perguntar ao ministro, o senhor participou de governos militares, né? Teve muita força nesses governos. Nós agora temos, talvez, o governo civil mais militar da história brasileira, né? Muitos generais comandando escrivaninhas no Palácio do Planalto, a maioria da reserva, mas houve a ousadia de acomodar um general para promover uma intervenção militar no Ministério da Saúde em plena pandemia, né? O que eu lhe pergunto esta participação dos militares no governo Bolsonaro prejudicou a imagem das Forças Armadas? Essa imagem é recuperável? Deixa eu lhe dizer, no governo militar, a administração era praticamente civil. No governo civil, é que a administração virou militar. A intervenção do Pazuello na saúde é uma tragédia para o Brasil, para ele e para o Exército. Eu estava olhando, me parece que durante se eu não me equivoquei na pesquisa, durante todo o regime militar não houve um ministro da Saúde que fosse general ou que não fosse médico, tinha formação médica, quer dizer, e agora a gente tem essa passagem ali ruinosa, né, de um general pelo Ministério da Saúde. Eu insisto, o senhor acha que isso prejudicou de forma irrecuperável a imagem das Forças Armadas? Que prejuízo isso tem efetivamente para as Forças Armadas? Eu acho que o Pazuello foi realmente muito prejudicial para as Forças Armadas. Elas são uma instituição de grande credibilidade. E o Pazuello é o que há de mais incrível. Ô, ministro, durante as manifestações antidemocráticas, né, que foram inclusive incentivadas pelo presidente Bolsonaro, alguns ali no meio defendiam a volta da ditadura militar, né, com cartazes, e isso acontece inclusive pelas redes sociais. O senhor que viveu nesse período, né, o senhor que foi ministro neste período, eu queria que o senhor trouxesse um relato para a gente aqui sobre o que foi o período da ditadura militar e se, na sua opinião, esse período deveria voltar, se o senhor vê essa possibilidade de voltar esse período no Brasil. Fabiola, isso é uma impossibilidade, porque a história não volta atrás. No máximo, ela se reproduz como farsa. A situação de 64 não tem nada a ver com a situação atual.
São coisas completamente diferentes. E a ditadura militar não é solução de longo prazo para coisa nenhuma. Nós sabemos que, haja o que houver, por bem ou por mal, ela é passageira. Só há um regime que subsiste. É, na verdade, um regime democrático. O senhor acha que a nossa democracia está correndo risco quando alguns falam que tem receio de um golpe no Brasil? O senhor acha que isso pode acontecer ou não? A nossa democracia está super consolidada e não há esse risco, ministro? Eu acho que as pessoas se enganam completamente. A grande revolução terminou o tenentismo. O tenentismo é aquela ideia de que você tinha generais que duravam 20 anos, formavam panelinhas, se transformavam em líderes políticos, se perpetuavam. O Castelo Branco fez a grande revolução. Em 64, ele impediu o continuismo do generalato. Ele instituiu um sistema de ascensão. Até coronel era um cargo técnico. De coronel a general de brigada é um cargo já político. Você é cooptado pelos que já são. Você só pode ficar 4 anos como general de brigada. E aí, ou é promovido à divisão, ou vai para a reserva. E general na reserva é civil, aposentado. Então, você tem um mecanismo que impede a formação de grupelhos dentro das Forças Armadas. O Castelo terminou com o tenentismo. Mas, que as pessoas... Desculpe, o senhor falou dessa questão da participação de generais já da reserva, mas o senhor acha razoável, por exemplo, o ministro da Defesa, o general Braga Neto, participar de atos políticos? O senhor acha que não há problema nisso? Por mais que ele seja da reserva, ele é o ministro da Defesa, que é ali quem comanda as 3 forças, né? O ministro da Defesa não tem nada a ver com política. É um grande equívoco. As Forças Armadas são instituições nacionais, não pertencem a nenhum governo. Quando o Bolsonaro diz o meu exército, eu nem sei se o exército gostaria que ele fosse dele.